Pare por um instante o que está fazendo e observe o ambiente ao seu redor com atenção. Se algum dos 5 itens que será mencionado já entrou em sua casa como presente e possível que uma influência sutil, porém poderosa, tenha se instalado em sua vida sem que vós se percebesse. Trata-se de uma espécie de raiz invisível que, aos poucos, drena suas oportunidades e afasta a prosperidade, mesmo quando se dedica ao máximo. Há uma forca oculta agindo, uma energia densa que se prende a certos objetos e funciona como uma barreira, impedindo que a abundância chegue a vós. E por isso que, apesar dos esforços, o salário permanece estagnado, as oportunidades surgem e desaparecem sem se concretizar e a sensação de que algo sempre escapa das mãos persiste. O mais preocupante é que 9 em cada 10 pessoas já receberam pelo menos um desses itens, sem suspeitar que estavam, inadvertidamente, abrindo caminho para a escassez. Há povos que, ao longo de milênios, preservaram sua riqueza de geracal em geracal, guardando conhecimentos ancestrais sobre como certos objetos podem interferir no fluxo de prosperidade. Segundo ensinamentos transmitidos por mestres de tradições antigas, alguns itens carregam uma contaminação energética capaz de romper o canal que atrai bem caos. Cada objeto emite uma frequência específica, e alguns vibram em sintonia com a falta, atraindo-a magneticamente para dentro do lar. Esse saber foi cuidadosamente protegido por séculos, compartilhado apenas com aqueles verdadeiramente preparados para compreendê-lo. Se este conteúdo parece chegar no momento certo, acompanhe até o final. Nos próximos instantes, serão revelados os 5 objetos que jamais deveriam ser aceitos como presentes. Além disso, ser ensinado um ritual milenar de purificação, caso algum deles já faça parte de sua casa. Um exemplo concreto e o caso de Rodrigo, um profissional de 48 anos que atuava como diretor comercial em São Paulo havia 16 anos. Após receber um desses itens de um parceiro de negócios, sua carreira desmoronou em menos de 7 meses, levando à falência a empresa onde havia construído sua trajetória. Não interrompa a leitura agora, ou continuará sem entender por que a prosperidade parece sempre escapar. Primeiro item a ser evitado e o relógio, seja de parede ou de pulso. Embora seja um presente comum, há uma razão ancestral para que sua presença seja problemática. Em tradições antigas, existe o conceito de Shalom Bait, que representa o equilíbrio espiritual do lar. Não se trata apenas da ausência de conflitos, mas de uma harmonia que sustenta tudo dentro daquele espaço: o amor, as decisões claras e a administração sabia dos recursos. Quando esse equilíbrio é quebrado, as coisas começam a se desestabilizar de forma silenciosa e o relógio, curiosamente, tem um papel central nesse processo. Mariana, uma professora de inglês de 35 anos que morava em Belo Horizonte, vivenciou essa situação. Após anos de esforço, finalmente conseguiu uma promoção que dobraria seu salário. No mesmo mês, uma tia distante lhe presenteou com um relógio de parede antigo, ricamente trabalhado em madeira escura. Mariana achou o objeto bonito e o pendurou na sala, bem em frente ao sofá onde a família costumava se reunir. Nas primeiras semanas, nada de incomum aconteceu. Porém, após um mês, começaram a surgir mudanças sutis. As conversas em casa se tornaram mais tensas, seu marido, sempre calmo, passou a se irritar com facilidade e os filhos brigavam com mais frequência. Ela mesma sentia um cansaço inexplicável, como se estivesse sempre correndo contra o tempo. As contas começaram a atrasar, não por falta de dinheiro, mas por descuidos, pagamentos errados ou decisões financeiras impulsivas. Compras desnecessárias se tornaram comuns e discussões sobre dinheiro, algo inédito no casamento, passaram a acontecer. Em 6 meses, a promocal que deveria transformar sua vida se tornou um pesadelo. O salário aumentou, mas os gastos triplicaram. A casa vivia em clima de tensão, as crianças choravam sem motivo aparente e o relacionamento estava à beira do colapso. Foi então que uma amiga, conhecedora de saberes ancestrais, visitou sua casa e notou o relógio. Com firmeza, recomendou que o retirasse imediatamente. Mariana, embora confusa, seguiu o conselho. Naquela mesma noite, removeu o objeto. Em menos de 2 semanas, algo mudou. A atmosfera da casa se tornou mais leve, as brigas diminuíram e o dinheiro voltou a ser administrado com clareza. Não havia explicação lógica, mas a sensação era de que um peso havia sido retirado. O que Mariana desconhecia e que o relógio atuava como um intruso permanente, não afetando o dinheiro de imediato, mas rompendo o Shalom Bait. Isso gerava ansiedade, cansaço e decisões financeiras equivocadas. O tempo marcado por ele não era o tempo sagrado, mas o da pressa, da inquietação e do atraso constante. Com essa energia instalada, a prosperidade não encontrava espaço para entrar. Segundo item a ser evitado são as plantas artificiais, especialmente aquelas que imitam flores reais,
mas não possuem vida. Muitas pessoas as consideram práticas e bonitas, porém, segundo os saberes ancestrais, esses objetos enfraquecem silenciosamente a Emunar. Essa palavra anal se refere apenas à fé religiosa, mas à confiança espiritual que sustenta escolhas acertadas. E a convicção interna que permite reconhecer oportunidades verdadeiras e rejeitar aquilo que drena energia. E o que faz alguém acreditar que merece mais, que é capaz e que tem autoridade para prosperar. Quando a emunar e abalada, surgem dúvidas, hesitações e a tendência de aceitar menos do que se merece, refletindo diretamente na situação financeira. Um exemplo e o caso de Cláudio, um representante comercial de 42 anos que morava em Curitiba. Sempre seguro e confiante em suas decisões, ele recebeu de uma cliente um arranjo de flores artificiais, grande e elaborado, que ocupava boa parte da mesa da sala. Precisa entender que certos itens carregam uma influência sutil, porém persistente, capaz de alterar padrões de comportamento e resultados sem que a pessoa perceba. O quinto objeto que jamais deve ser aceito como presente e um relógio parado, não importa se é antigo, de luxo ou aparentemente inofensivo. Um relógio que não funciona simboliza, em diversas tradições, o bloqueio do fluxo do tempo, e, por extensão, o bloqueio do fluxo da abundância. A lógica por trás disso é simples. Um relógio parado marca sempre o mesmo instante, como se o tempo tivesse congelado. Quando alguém o presenteia ou traz para dentro de casa, está inconscientemente transmitindo a ideia de estar na cal. O objeto não apenas reflete, mas também reforça a energia de paralisia, dificultando avanços financeiros, profissionais e pessoais. E como se a pessoa ficasse presa em um ciclo repetitivo, sem conseguir progredir, mesmo quando se esforça. Foi o que aconteceu com Márcia, uma advogada de 45 anos que morava em Belo Horizonte. Ela sempre foi meticulosa com suas finanças, investia com cuidado e nunca teve problemas para pagar suas contas. Um dia, recebeu de uma tia um relógio de pulso antigo, de ouro, que havia pertencido ao avô. O objeto era bonito, mas estava parado há anos. Márcia o guardou em uma gaveta, sem dar muita importância. Nos primeiros meses, nada mudou, mas, aos poucos, começou a notar que seus casos demoravam mais para serem resolvidos, que os clientes atrasavam pagamentos e que suas economias não rendiam como antes. Ela passou a sentir uma pressão constante, como se o tempo estivesse escorrendo sem que ela conseguisse acompanhar. Reuniões eram adiadas, contratos perdiam validade, oportunidades surgiam e desapareciam antes que ela pudesse aproveitá-las. Márcia começou a duvidar de sua capacidade, mesmo sabendo que era competente. Em menos de um ano, seus rendimentos caíram pela metade e ela se viu presa em uma rotina de trabalho exaustiva, sem resultados concretos. Foi então que uma amiga, que estudava simbologia, visitou sua casa e notou o relógio na gaveta. Perguntou há quanto tempo ele estava ali. Márcia respondeu que fazia quase um ano. A amiga explicou que o objeto carregava a energia de um tempo que não fluía, como se a vida de quem usou antes tivesse ficado presa em um momento específico. Márcia decidiu se desfazer do relógio no mesmo dia. Em poucas semanas, os atrasos cessaram, os clientes voltaram a pagar em dia e ela conseguiu fechar um caso que estava parado havia meses. O fluxo de sua vida, antes interrompido, voltou a se movimentar. Alical por trás desses exemplos não e que objetos sejam intrinsecamente ruins, mas que eles podem carregar energias acumuladas ao longo do tempo. Quando aceitamos presente sem considerar sua origem ou história, estamos, de certa forma, convidando essas energias para nosso espaço e, dependendo do que elas representam, podem influenciar nossas escolhas, nossa confiança e, consequentemente, nossos resultados. Por isso, é importante observar não apenas o valor material de um presente, mas também o que ele simboliza e se está alinhado com o que desejamos atrair para nossas vidas. Você se deparar com um objeto recebido sem clareza sobre sua origem. Lembre-se, a protecal começa no discernimento. A chave antiga, assim como os demais itens mencionados, não é apenas um objeto físico, mas um símbolo que pode carregar significados ocultos. Na tradição judaica, a chave é vista como um instrumento de acesso, seja a oportunidades, seja a restrições. Quando aceita sem questionamento, ela pode representar a abertura de portas indesejadas ou o fechamento de caminhos que deveriam permanecer livres. O caso de Julia ilustra como um objeto aparentemente inofensivo pode interferir no fluxo natural da prosperidade. Sua experiência demonstra que, mesmo sem intenção consciente, a presença de certos itens pode criar bloqueios energéticos. A remoção da chave, seguida do ritual de purificação, restabeleceu o equilíbrio, permitindo que o sustento, entendido não apenas como recurso financeiro, mas como estabilidade e crescimento, voltasse a fluir. Esse processo não se limita a eliminar do objeto, mas envolve a restauração da conexão com princípios espirituais que regem a abundância. O ritual de purificação, transmitido ao longo de gerações, baseia-se em elementos simples,
porém simbólicos. A água corrente representa a capacidade de limpeza e renovacal, enquanto o sal grosso atua como uma barreira protetora. A intencal consciente, por sua vez, é o que confere eficácia ao ato, transformando-o em um gesto de realinhamento. Ao submergir o objeto em água com sal por 7 minutos e recitar a declara cal em hebraico, reconhece-se que o poder de transformar cal não reside no indivíduo, mas em uma forca superior. Após a imersão, o objeto deve ser removido e tratado de acordo com sua natureza. Se possível, deve ser devolvido ou descartado de forma consciente, evitando que sua energia permaneça próxima. A lavagem das mãos com a água do ritual simboliza o corte de lacos com energias negativas, enquanto a declaracal reforça a abertura para a abundância. O descarte da água em um ralo distante da residência garante que as influências indesejadas sejam afastadas. Por fim, a vela branca acesa na entrada da casa sinaliza a restauração do fluxo positivo. E fundamental compreender que esse processo não se trata de superstição, mas de uma prática baseada em símbolos ancestrais que carregam significado espiritual. Ao longo dos séculos, esses rituais foram preservados por comunidades que mantiveram uma relação consciente com a prosperidade. O objetivo não é manipular forcas externas, mas alinhar-se a uma frequência já existente destinada a cada indivíduo desde sua origem. Os bloqueios, muitas vezes, não são externos, mas resultado de escolhas feitas sem a devida atenção, como a aceitação de objetos sem questionamento ou a permissão para que energias desconhecidas adentrem o espaço pessoal. A expressão mencionada anteriormente reforça essa ideia. A proteção e a prosperidade dependem, em grande parte, da consciência com que se lida com o que é recebido. Cada objeto traz consigo uma história, e ignorar essa história pode significar abrir mão do controle sobre o próprio destino. A purificação, nesse contexto, é um ato de responsabilidade, uma forma de retomar o domínio sobre o que influencia a vida cotidiana. Quando surge a sensação de desconforto ao receber um presente, mesmo que não haja uma explicação clara para essa reação, e possível recorrer a uma afirmação para reafirmar a conexão com uma fonte superior. A expressão em hebraico in lod milvado, que significa não há outro além dele, serve como um lembrete de que a verdadeira origem das bem-caus é transcendente. Nenhum objeto material possui poder intrínseco sobre o indivíduo, a menos que este permita. Ao pronunciar essa frase 3 vezes, a intuição tende a se tornar mais nítida, auxiliando na decisão de aceitar ou recusar o que é oferecido. Caso a escolha seja pela recusa, ela pode ser feita com respeito e serenidade, sem a necessidade de justificativas. A proteção espiritual deve prevalecer sobre a preocupação com a opinião alheia. Algumas pessoas optam por registrar essas experiências em um diário, como forma de acompanhar as transformações e as bem-caus percebidas ao longo do tempo. Esse registro pode servir como um instrumento de reflexão e fortalecimento da conexão com o que é considerado sagrado. Neste ponto, e proposto um exercício de solidariedade espiritual em um espaço de interação coletiva. Sugere-se que cada pessoa escolha um comentário de alguém desconhecido e responda com uma palavra de encorajamento ou uma bem-cal. Esse gesto não se trata de mera interação social, mas de um ato que visa fortalecer um campo de proteção mútua. Segundo certas tradições, a bem-cal concedida a outro também reverbera sobre quem a oferece, criando um ciclo de reciprocidade. A ideia de que a abundância se manifesta plenamente quando compartilhada está presente em diversas correntes espirituais. Ao abençoar o outro, abre-se um canal para que essa mesma bem-cal seja recebida. Nesse contexto, é sugerido que cada um declare, de forma consciente, uma afirmação pessoal, como: corto todo vínculo com a escassez e abro meu caminho para a abundância e a proteção eterna. Essa declaração é apresentada como um compromisso, uma forma de estabelecer uma aliança com o que é considerado divino. Independentemente do nome atribuído a essa força superior, seja Deus, o Eterno, o Pai Celestial ou outra designação, o reconhecimento de sua existência e poder é destacado como fundamental. Essa força é descrita como maior do que qualquer influência material, negativa ou obstáculo, estando sempre ao lado de quem a invoca. Com as orientações apresentadas, o indivíduo passa a ter conhecimento sobre os objetos a serem evitados, os métodos de proteção e as formas de purificar o que já foi introduzido em seu espaço. Além disso, é reforçada a ideia de que existe uma comunidade que compartilha dessa jornada, oferecendo suporte e companhia. A partir desse momento, a casa, a vida e os recursos materiais são colocados sob uma proteção espiritual, com a esperança de que as bem-caus se manifestem em todas as áreas.